Bom dia, na paz do Senhor Jesus, um ótimo dia, que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua vida, a tua família, e que as bênçãos do Senhor Deus estejam sobre você a cada dia. A palavra de Deus hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 21 até o versículo do número 26. Diz assim: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Amém? Eu nunca coloco o tema nessas ministrações de manhã, porque é muito curta e a gente tem que aproveitar o tempo que temos. Mas hoje eu gostaria de colocar um tema nessa palavra que você poderia guardar. O tema seria assim: brincando com coisa séria. Brincando com coisa séria. Por quê? Vamos lá. A Bíblia diz que quando um valente ele cuida de uma casa, tudo que ele tem está protegido. E não tem ninguém que invada esta casa. Por quê? Porque é um valente que está tomando conta daquela casa. Porém, a Bíblia diz que quando aparece um valente, mais valente do que esse valente que está tomando a conta da casa, esse valente não vai invadir a casa automaticamente. O que ele vai fazer primeiro? Ele vai amarrar esse valente, certo? Ele vai amarrar, vai dividir o seu despojo e vai saquear a casa desse valente. Jesus disse daí, Jesus aqui ele trata de 3 assuntos aqui. Primeiro, ele conta essa história do valente. Ele é amarrado e depois esse valente é saqueado, porque ele foi amarrado. Depois Jesus diz: aquele que comigo não ajunta, você pode ter certeza que ele vai espalhar. Aquele que não é por ele, é automaticamente contra ele. Né? A gente vai falar esses 3 assuntos nesses 8, 10 minutos que nós temos. E depois ele diz assim: quando um espírito imundo sai de uma casa, porque ele foi expulso, ele vai dar uma volta pelo mundo, vai procurar um outro lugar para morar. Se ele achar um lugar para ele ficar, beleza. Agora, quando ele não acha, ele diz: eu vou voltar para onde eu estava, porque talvez a casa está desocupada. Quando ele chega lá, a casa está limpa, arrumada, organizada, mas não tem ninguém morando. Nesse percurso que ele saiu pelo mundo e voltou, ele achou outros espíritos. E então ele volta onde ele andou, acha 7 espíritos piores do que ele, volta para ocupar esta casa. E o último estágio deste homem é muito pior do que ele estava antes do espírito ter saído. Vamos voltar atrás. A Bíblia diz que quando chega o valente, na casa de um valente, para que ele possa saquear o valente, a primeira coisa que ele tem que fazer é amarrar o valente. Ele tem que tirar suas armaduras. Ele tem que destronar a autoridade desse valente. Porque senão haverá uma confusão, haverá uma briga, haverá uma peleja, porque o valente não vai abrir mão das coisas muito fácil. Então vamos para a tipologia bíblica. O primeiro valente que está tomando conta é o diabo. É isso que Jesus está dizendo. Que o diabo, quando ele entra num lugar, numa casa, numa família, ele briga para não sair. Tem famílias que estão sendo destruídas com maldições, que passa de pai para filho, de filho para pai, de casamento para casamento. O filho que cresceu vê o pai beber, ele vai beber. A mulher que apanhou
né, que apanha do marido, a maioria das vezes vem de uma trajetória onde o pai já batia na mãe, o vô já batia na avó, entendeu? E isso vai prosseguindo, essa corrente de maldição. E a maldição, ela é real. Maldição é real. A quebra de maldição que é complicado, porque aí depende que entre um valente, mais valente, que é o outro valente chamado Jesus. Quando Jesus entra numa casa, ele tem que dizer, ele tem que amarrar o valente, ele tem que saquear o valente, ele tem que tirar suas armaduras para que ele seja senhor desta casa. E isso é um processo que para Deus é rápido, mas para mim pode ser demorado. Mas a única forma do valente ser vencido é colocando um valente mais valente no lugar desse valente. Ou seja, a sua vida, lá na conclusão a gente vai falar sobre essas três coisas. Então você entendeu a primeira parte. Segunda parte, se você não está com Jesus, automaticamente você está com o diabo. Tem gente que não vai gostar disso. Tem gente que vai brigar comigo, mas a Bíblia que diz: quem que não é por mim é contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Não existe meio termo com Deus. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Tem gente que vai ficar bravo, tem gente que vai resmungar. Não interessa qual é a sua posição. O que a Bíblia diz, que se você não estiver em Deus, você está contra Deus. Se você não estiver firmado em Jesus, você é contra Ele. E independentemente de qualquer posição que você assuma, independentemente de qualquer seja o vínculo da sua aceitação, o que você aceita não muda o fato. Fato é fato. Nada, uma coisa não vai anular a outra. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Pronto. Terceiro, ele diz que esse espírito mora em uma casa, mora em uma residência. Quando esse espírito é expulso desta casa, escuta isso, ele sai para o mundo. Por que eu coloquei o termo brincando com coisa séria? Tem muita gente que não quer aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Tem muita gente que não quer ter compromisso, não quer ter responsabilidade. Tem muita gente que não quer tomar uma posição no reino espiritual, dizendo eu sou de Jesus ou eu não sou de Jesus. Porém, ele tem problemas em casa, na família, tem doenças, tem um monte de coisas. Mas aí ele vai na igreja, faz uma campanha. Ele pede que o pastor vá na casa dele, que alguém vá na casa dele, ore na casa, ore na empresa, ore na vida dele, para expulsar o diabo da casa dele, para expulsar o diabo da vida dele. Só que o risco disso é o quê? Quando eu vou orar, quando alguém me chama, alguém que não é cristão, me chama, pastor, vem orar na minha casa, eu vou, mas eu sempre conto a história do valente. Sempre contei. Porque a partir da hora que eu vou na sua casa, na sua empresa, que você vem à igreja, pede uma oração, expulsa o demônio, a gente ora, expulsa o diabo, essa casa não pode ficar desocupada. Tem muitos pastores que nunca falaram isso. Mas escuta o que eu vou te dizer. Você pode ficar chateado comigo, mas a verdade você vai ter que ouvir. A partir da hora que a sua casa fica desocupada, que o diabo saiu e tudo melhorou, se você não aceitar Jesus como Senhor da sua vida, você corre um sério risco do diabo sair pelo mundo e não achar um outro lugar para ele ficar. E ele voltar para o lugar que ele estava antes. E se ele chegar na sua vida e não tiver uma proteção de Deus, ele pode trazer outros 7 espíritos malignos e entrar na sua vida. Irmão, eu estou te dizendo coisas que eu conheço. E eu tenho certeza que você também sabe disso. Que teve gente que depois que se desviaram, eles se tornaram pior, caíram. Teve gente que depois que abandonou Jesus, depois que foram libertos e agora voltaram para o pecado,
Ele que só bebia, agora bebe, fuma, prostitui, alguns usam droga. Escuta o que eu estou te dizendo. Tem muita gente que depois que saíram da presença de Deus, a sua vida se tornou um desastre. E tem muitos crentes dentro da igreja que a sua vida está se tornando um desastre, porque você não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a palavra de Deus, não tem responsabilidade espiritual nenhuma com Deus. E é o que a palavra está dizendo, é que se o diabo passar e pegar a sua casa desocupada, ele vai arrasar a sua vida, porque ele não vai vir sozinho. Ah, eu não gostei. Bem, não é para você gostar. Isso aqui é uma informação do Evangelho. Ah, eu não creio. O problema é seu. A Bíblia diz para mim que eu tenho que pregar em tempo e fora de tempo. Ouvindo, pregue. Não ouvindo, pregue. Pregue. E é o que eu estou te dizendo nesta manhã. Pare de brincar com coisa séria. Assuma uma posição diante de Deus. Assuma uma responsabilidade com Jesus Cristo, para que ele seja não médico dos médicos, porque ele é. Não advogado dos advogados, porque ele é. Jesus não morreu na cruz para ser o seu advogado apenas. Ser médico só para curar. Ele morreu para te salvar. Ele quer ser Senhor da sua vida. Amém? Que Deus fale no seu coração. Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, eu oro com essa pessoa que está orando comigo e peço ao Senhor que o Senhor esclareça nesse coração, que essa pessoa comece a te levar mais a sério, para que o Senhor possa reinar nesta alma e nesta vida. É o que eu peço nesta manhã, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Lembrando que se você quiser, no seu coração, fazer uma ajuda para a construção da nossa igreja, esse Pix que está aqui do lado é um CNPJ, agora vai cair exatamente no nome da igreja. Foi feita uma alteração de documento e agora está no nome de Igreja Renascidos em Cristo. Então você pode fazer a sua oferta, não importa o valor. Aquilo que Deus tocar no seu coração, se você quiser ajudar, ajude. E Deus vai te recompensar em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Um excelente dia. Pare de brincar com coisa séria. Seja uma pessoa séria. Em nome de Jesus.